Hoje aqui ao vivo no Facebook e também pela Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, debatendo o pacote de cortes do governo do Estado do Rio de Janeiro. Aqui recebendo hoje no estúdio da MEC AM o professor Bruno Sobral, é isso mesmo? Isso. Aí o Bruno Sobral, e a gente vai entrar ao vivo agora pela MEC AM. Você pode compartilhar aí a nossa transmissão ao vivo e conhecer um pouquinho dos detalhes e através de especialistas sobre essa questão da economia. O que vem por aí nesse pacote? Vamos lá. Educação e cultura. Rio de Janeiro, 11 horas, 6 minutos. No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas. Esse sou eu, Cadu Freitas, e a partir de agora, você vem comigo, a sociedade nas ondas do rádio. Muito bem, estamos aqui para mais um batepapo.com, a sua tribuna livre, onde a participação dos internautas, dos nossos convidados, dos ouvintes também através do telefone, você sabe, forma um novo jeito de comunicar. Pela MEC AM, sim, MEC AM 800 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Mas também você pode ouvir a gente pela internet. Anote aí o endereço mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, ou também depois curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. Quer participar do nosso batepapo.com? Você pode ligar para cá, 217-6927, 217-6927. E hoje, compartilhando com vocês o tema do dia. Compartilhando. Muito bem, hoje aqui compartilhando com vocês a nossa temática, falando sobre o pacote de ajustes fiscais e econômicos apresentado pelo governador Pezão na semana passada, dando conta aí da necessidade de que o Estado volte ao equilíbrio econômico. Mas há muita coisa para se falar sobre isso, e a gente convidou aqui um especialista, um professor da UERJ, o Bruno Sobral está aqui com a gente. Ele é economista, como eu disse, professor também, e, enfim, funcionário público também, que está envolvido aí nesse processo todo de, também, de alguma forma, ter que dar um pouco do sangue para esse banco de sangue, que vai ser aí nenhum juízo de valor falando de sangue, né, e que é a coisa tão importante que é o nosso sangue, mas, de alguma forma, contribuir, segundo o governador e a sua equipe econômica, para que o Estado volte a ter um equilíbrio fiscal, um equilíbrio econômico, para que não haja, de fato, daqui a algum tempo, uma falência total. Porque hoje a gente sabe que todos já dizem, os especialistas afirmam, que há um Estado quebrado, não só no Rio. A gente não pode falar também só que o Rio de Janeiro passa por esse problema. Bruno, bom dia, tudo bem, cara? Bom dia, Cadu. É isso, meu amigo. E aí, quais são as suas análises iniciais? Você também pode participar ligando para cá, 217-6927, e fazer perguntas para o Bruno também, está aqui conosco, e mandar sua mensagem também aí, quem estiver assistindo pelo Facebook. Um tema realmente importante, principalmente para o morador do Estado do Rio de Janeiro e para o servidor público, que tem aí a sua parcela também de, digamos, contribuição, né, espontânea ou não, né, para esse reequilíbrio. Vamos lá, Bruno. Bem, Cadu, bom dia a todos os ouvintes. A minha visão sobre esse pacote, primeiro, o pacote, para ficar claro para todos os ouvintes, ele é uma metralhadora giratória. Ele, na verdade, ele não tem um critério, de fato, de pensar em termos de temporalidade, de quem ele está atingindo. O único critério, ao meu ver, que é o, de fato, buscado pelo governador, é onde ele consegue obter dinheiro. Ou seja, o diagnóstico realmente é esse, né? Apesar de não estar ainda nominalmente sendo claro para a população, o Estado está realmente falido, o Estado está quebrado. A razão dessa quebra do Estado do Rio de Janeiro,
tem diversas questões a ser colocadas, né? Mas para rapidamente a gente mencionar algumas, ponto fundamental aqui é o seguinte, né? Se fala muito em queda do preço do petróleo, se fala muito em questão de renúncia fiscal, a gente pode até abordar alguma dessas coisas mais lá na frente. Só que a principal causa, né, para meu ver, essas coisas são muito mais assim, fatores que deram intensidade ao problema, mas a principal causa é uma trajetória de desenvolvimento do Estado extremamente problemática, onde você não gerou um planejamento do seu desenvolvimento produtivo. Bom, e aquilo que você falou, muito em cima do petróleo, né? Agora, a grande pergunta que fica, Bruno, acho que para a população de uma forma geral, de todos os envolvidos, é que todo esse aparato, né? E a gente, quem não se lembra das passeatas de alguns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, o petróleo, em busca dos royalties do petróleo, que tinha aquela situação toda de que o Rio perderia, e que o governo federal estava fazendo todo um trabalho para tirar isso dos municípios, e dos estados e municípios também, que viviam ou viveriam com esse valor, com esse royalty, e hoje acabou. Então, na verdade, o problema dos royalties, desde antes disso, né, eu acho que é desde antes de 2013, né, ou seja, você já tem há algumas décadas, podemos dizer assim, né, pelo menos desde que começou o boom do mercado de petróleo, da exploração do petróleo em águas profundas da Petrobras no Norte Fluminense, tem ali, então, podemos dizer, desde meados dos anos 90, mas com isso ganhando força ali no início dos anos 2000, né, uma forte presença da economia do petróleo, né, ganhando peso, ganhando expressão, e também com isso fazendo algo que eu chamo de um petrorrentismo, né, ou seja, a administração pública passa a depender dessas rendas do petróleo, né. Uma dessas rendas, como o Cadu mencionou, são os royalties, mas não só os royalties, participações especiais também, que ganham com o aumento da produção, bastante peso. E isso, de fato, foi acostumando esse Estado a depender desses recursos. O próprio Fundo de Previdência, que agora está sendo bastante atacado e levando os servidores a sofrer esse ônus, né, que a maior parte, importante, né, ter clareza isso para quem está nos ouvindo, que a maior parte do custo desse pacote vai cair em cima do servidor e em cima dessa contribuição para a Previdência, né, que vai levar de 11%, que era a contribuição, para agora algo em torno de 30%. Clareia mais um pouco isso, Bruno, porque a gente já conversava, inclusive, fora do ar, e você dizia exatamente dessa situação, quer dizer, boa parte dos royalties, desse dinheiro que entrava também para, de alguma forma, para a Previdência do Estado. Que isso? Quando houve a reforma, a primeira, né, a principal reforma da Previdência, que foi ali no final da década de 90, que foi ainda no governo Garotinho, se criou o Rio Previdência, né? Antigamente você tinha um outro fundo, né, uma outra forma de previdência, né? Se criou um fundo de previdência propriamente dito, que é o Rio Previdência. E na hora da decisão ali de montar o fundo, enfim, você, já naquele momento, é importante ter claro para a população que às vezes ataca e fala, não, agora é um monte de servidor que está vivendo numa situação melhor, privilegiada. Desde o início do Rio Previdência é um fundo deficitário, importante ter claro isso. Você criou um fundo que não tinha desde o seu início capacidade de se manter. E desde então, ele passa a depender, para sobreviver, sem ter recurso do Tesouro, lembrando que a legislação coloca que quando o fundo está em déficit, o Tesouro tem que socorrer, né? Então não é nenhuma excepcionalidade isso, faz parte do regimento legal. Mas para não acontecer isso, duas medidas foram feitas. Primeira medida é direcionar os royalties do petróleo basicamente para sustentar o Rio Previdência, e outras medidas foi fazer uma série de ativos que foram dados, né, ou seja, incorporados ao Rio Previdência, então assim, uma série de terrenos, imóveis do governo do Estado que passaram ali a tentar, a partir disso, conseguir uma receita para sustentar o fundo, né? Então, ou seja, são medidas paliativas, são medidas de cunho temporário, né? Ou seja, você nunca estruturou o fundo corretamente, e agora, então, você passa a colocar como se fosse só em cima da contribuição do servidor a capacidade da sustentabilidade para o fundo. Eu vi um vídeo essa final de semana estudando, né, hoje, para a gente bater esse papo aqui no batepapo.com da Rádio MEC, de uma apresentação ainda em campanha, o governador Sérgio Cabral,
onde ele falava de números que não me saem da cabeça. Naquela ocasião, o Rio de Janeiro arrecadava cerca de 33 bilhões de reais de impostos. Sim. E que a Folha custava, a Folha dos servidores, 13 bilhões. E que ele ia, dentro do seu mandato, né, privilegiar, prestigiar o trabalho dos funcionários públicos. Bom, Bruno, eu queria que você comentasse isso daí, porque foi um vídeo, não teve nenhuma edição, eu vi, tive o cuidado de observar isso. Não consegui identificar exatamente, mas de repente uma reunião que o governador Sérgio Cabral fazia para a apresentação do seu plano de governo. E eu não sei se você viu esse vídeo, acompanhou esse vídeo, ou se você tem esses números, ou já avaliou esses números de alguma forma. Eu acho que assim, só para completar o outro ponto que eu acho que já associa com isso também, por que essas coisas da Previdência, né? Por que isso antes não estourou, né? Porque quando isso já tinha um problema que era recorrente, né? Em 2007, inclusive, teve um problema grave sobre isso. Mas só que, a partir da receita do pré-sal, né, você cresceu bastante os royalties, né? Inclusive isso agigantou o olho de outros entes da federação que quiseram mudar a legislação da partilha dos royalties. Só que, enfim, baseou-se então que era um cenário de prosperidade cada vez mais crescente. Isso, então, naquele primeiro momento ali, você, né, no início da gestão do Cabral, né, ocultou esse problema. E agora, então, voltando ao ponto que você colocou, da questão de valorizar o servidor e tal, uma coisa é uma justiça que tem que ser feita, né? Apesar de não ter também sido uma grande transformação, mas a justiça tem que ser feita. E o governo Cabral ele voltou a fazer concurso público em uma série de áreas. Né? E é importante ter como dado para a população também que não há uma máquina estadual inchada, ou seja, se você for pegar os números, né, tem trabalhos recentemente realizados que mostram que entre os entes da federação, em proporção do seu PIB, em proporção da renda das pessoas, o Estado de Janeiro é o estado que proporcionalmente menos gasta com servidores ativos no executivo, entre todos os estados da federação. Então, na verdade, o nosso histórico do Rio de Janeiro é uma máquina pública extremamente desestruturada ao longo das décadas de 70, 80, enfim, todo aquele processo que vem desde a transferência da capital e a tentativa de você reestruturar essa máquina para pensar estadualmente, né, não mais tão dependente dos recursos federais. Só que essa máquina pública ela acabou ficando envelhecida, fez muito pouco concurso com as pesadas crises dos anos 80 e também ali aquele estabilidade todos os anos 90. Essa máquina pública não fez quase concurso, ficou envelhecida. Inclusive isso impacta na Previdência, que é importante ter claro isso. Né? Ou seja, se você tem pouco servidor ativo, né, pouco concurso público realizado, justamente a contribuição deles também ajuda a você tapar esse buraco. Então quando você não faz concurso público também tem esse problema. Mas comparativamente estão falando, ou seja, é uma máquina ainda que ainda tem, e com esse problema todo sendo colocado, não leva isso em consideração, tem que ter um esforço ali de reestruturar ela e de fazer concurso público, qualificar diversas áreas dela. Boa, tá aí, só pra gente pontuar e lembrar onde nós estamos. Vamos lá, meu caro Lucas Alexandre, nosso operador de áudio. Você está ouvindo Batepapo.com. Sim, batepapo.com, comigo aqui presente, Cadu Freitas, e com você a Sociedade nas Ondas do Rádio aqui pela MEC AM 800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e você pode nos ouvir também através da internet em radios.ebc.com.br ou melhor, mecam.ebc.com.br e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/radiomecam. Compartilhando com vocês o nosso tema de hoje. Compartilhando. Muito bem, hoje aqui conversando com o professor economista da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, o professor Bruno Sobral, sobre exatamente esse pacote de ajustes fiscais e econômicos do governo do Estado do Rio de Janeiro, que de alguma forma tem mexido aí com os brios e a ansiedade de muitos funcionários públicos e, é claro, da população carioca. Bom, já está chegando aqui, o pessoal está assistindo também através do Facebook. Mandar um beijo grande aqui para a Jane Mary, o Alberto Carvalho, a Andréia Mello. Alô, Andréia Mello, beijo para você, Fofs. Dr. Jorge Jaber,
queridão, meu amigo Jorge Jaber, um grande especialista na área de dependência química e a quem eu tenho muito orgulho de ser amigo, com A maiúsculo, viu? Então, doutor Jorge, obrigado. Ele está dizendo aqui, parabéns, sempre no assunto certo, no momento exato. É o que a gente tenta fazer aqui nessa emissora que é de vocês. É uma emissora pública e é feita com temas voltados para a nossa sociedade, trazendo gente boa aqui. Alguns também que nem tão assim, aí o entrevistador fica numa saia justa. Por quê? Porque eles são melhores. Então aí a gente fica numa saia justa danada. Mas aqui hoje com o professor Bruno Sobral, que está dando uma aula de economia aqui para a gente nesse momento tão complicado do nosso estado. E aí a gente... Primeiro, Bruno, eu queria voltar a tocar nos pontos que foram colocados aí dentro desse pacote, que alguns chamam de pacote do quê mesmo? Pacote de maldade. Pacote de maldades, né, do governo do estado. Entre eles, né, claro, aí a contribuição, colocando entre aspas, dos servidores na redução dos seus salários. E aí, Bruno? Ponto importante aqui, né? Se você se passar esse pacote, né? O pacote tem várias medidas, a gente pode até detalhar algumas para quem não tem ainda familiarizado com elas, né? Desde sexta-feira que foi soltado isso. Mas a principal medida é o aumento da contribuição para a Previdência dos servidores ativos e inativos, inclusive servidores inativos antes isentos, que ganham menos do que, enfim, possibilidade para ele fazer qualquer tipo de ajuda nesse sentido, até o momento. E agora todos, né, sem nenhum critério de seleção, vão ter que obrigatoriamente, se passar desse jeito que está, é importante dizer que é uma proposta ainda, então a pressão da população, a pressão das pessoas, enfim, que estão ali interessadas no debate público é fundamental nesse momento, mas se passar, vai passar agora todo mundo ter contribuído com 30%. Isso aí não tem nenhum caso, isso é sui generis no Brasil, né? Importante dizer, né, alguns analistas que às vezes têm interesse em botar a Previdência para se equilibrar de qualquer maneira, vão começar a comemorar isso, falar, finalmente o governo do Estado fez algo corajoso, está levando o problema a sério. Isso para mim não é uma reforma da Previdência, né? Está longe de ser uma reforma da Previdência. Na verdade, o Estado de Janeiro já estava passando por uma série de mudanças na sua Previdência, né? Ou seja, desde 2013, né, foi já criado outras formas de previdência, inclusive uma previdência complementar, que já está passando por um processo de reestruturação da previdência, que se faz agora, né, inclusive pessoas do corpo jurídico mencionam isso, é um confisco de parte do salário do servidor. É isso que tem que ser colocado, né, dando nome aos bois, como eu gosto de falar, né, ou seja, você está confiscando, né, de uma forma arbitrária, né, ou tentando fazer isso, dando uma aparência de legalidade, confisca o salário do servidor, de uma forma que, se você somar o que contribui de imposto de renda, né, parte desses servidores vai ter mais do que a metade do seu salário tendo que ser retirada por questões, enfim, desses acordos e formas de tributação do Estado. Salário. Do federal. Salário é uma coisa que muitas pessoas afirmam que é, como diria o antigo ministro Magri, imexível, né? Porque não dá para você, no momento de crise como nós estamos hoje, que o custo de vida já está aí mais claro do que nunca, está alto, né? Isso é inconstitucional, tá? É importante colocar, porque senão é uma questão só de desejo ou vontade política, né? Ou seja, a nossa Constituição de 88, né, prevê que você não pode fazer nenhuma forma de tributação ou cobrança que tenha efeito confiscatório, ou seja, que faça a pessoa não ter condições de manter-se viva, sobreviver, ou seja, ninguém trabalha para ficar pagando imposto ou pagando previdência. Agora, a gente conversava isso quando eu fiz o convite para o Bruno aqui, Bruno Sobral, nosso convidado hoje aqui, economista, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, e ele dizia que, eu já ouvi isso depois no final de semana também, de algumas pessoas, que é aquela história da negociação, né? Joga o teto lá em cima, sim, joga o valor lá em cima para tentar negociar, então joga 30 para chegar em algum outro denominador, algum valor menor do que isso. Você acredita nisso mesmo, Bruno? Com certeza. Na verdade, o negócio deixa tão atordoado, né? Ou seja, tem tantas frentes acontecendo ao mesmo tempo, que na verdade primeiro, né? Não é só jogar para cima para conseguir isso também, mas mais do que isso, é jogar um contra os outros.
Porque, ou seja, por exemplo, vai ter o judiciário querendo defender seus interesses, vai ter parte dos servidores executivos defendendo seus interesses, vai ter os próprios empresários não querendo o aumento do ICMS que está previsto ali, uma parte das alíquotas. Então, ou seja, vai cada um jogando com os outros, fazendo suas pressões, porque ele sabe que em algum lugar ele vai ter que recuar. E, evidentemente, quem tiver menor capacidade de pressão, e nesse momento, eu acho que é importante a população ter clareza, né? O Cadu mencionou a questão das manifestações de 2013. Se a população quer um serviço público de qualidade, você tem que valorizar o seu corpo de servidores, valorizar a importância de certas políticas públicas e evitar que o governo do Estado, no interesse curto-prazista, sucateie a máquina pública. Perfeito. Bom, vamos para dentro da rede. Tem pergunta aqui já de um colega nosso, futuro jornalista. Vamos lá. Por dentro da rede. Muito bem, chegando aqui, perguntas dos meus amigos internautas aqui, o Anselmo Almeida, futuro jornalista, colega universitário da Unicarioca. Ele diz o seguinte: Cadu, pergunta ao professor por que não tem cortes dos privilégios dos, claro, políticos que estão aí nessa gestão do governo do Estado. Mandar um beijo aqui para minha querida Maristela Rangel. Maristela, beijo para você. Já senti que você está aqui me acompanhando também hoje na transmissão ao vivo do Facebook. Também mandar um beijão para o Bruno Garcia, para o Carlos Pestana Júnior. E é isso. Então, vamos lá, respondendo aqui ao Anselmo, Bruno. Obrigado pela pergunta. Antes, propriamente, de responder a sua pergunta em cima dessa questão de privilégios, eu acho que é uma coisa que é importante, que às vezes a gente é levado a discutir pelo como é conduzido pelos próprios interesses do governo, né? Ou seja, a primeira pergunta a ser feita, antes de discutir aonde é que vai cair a bomba, né? Onde que vai cair o custo desse ajuste, é por que o ajuste tem que necessariamente ser apenas ou explicitamente em cima de corte, não buscar outras formas de receita. Eu acho que esse é um ponto, a gente pode desenvolver isso, se houver pergunta nesse sentido, ou seja, mas o ajuste você pode tanto aumentar suas receitas, como você reduzir suas despesas. O governo do Estado coloca o seguinte, ou seja, ele está focando explicitamente em cortar despesas. E despesas essas que umas têm importância social, despesas essas que às vezes inconstitucionalmente ele não poderia cortar ou aumentar a cobrança. E aí, voltando ao ponto da pergunta explicitamente, ou seja, dos privilégios... Anselmo, nosso futuro colega jornalista da Unicarioca, vamos lá. O governo do Estado ele vai te responder da seguinte forma: ele está fazendo isso porque simbolicamente, ele inclusive cortou o seu salário, cortou do vice-governador, parte dele, né, cortou do secretariado, né, reduziu os cargos comissionados, a previsão de redução de 30% dos cargos comissionados, 50% do valor de gratificações. Então ele vai dizer, está fazendo a parte dele. Só que dentro se você botar em pesos isso, o que representa isso? Perante ao peso que ele está colocando em cima do servidor, em cima da população socialmente vulnerável, que depende de uma série de programas sociais que ele atinge, ou mesmo a economia do Estado. Quando você, por exemplo, coloca a Secretaria de Cultura agora não mais com a prioridade que ele tem, você está deixando... Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso, você está deixando de estimular uma série de programas que estimulam a economia do Estado. Também. Então, ou seja, é importante entender essas coisas, ou seja, você acaba que fala assim, não, simbolicamente eu estou também participando desse esforço, mas o principal peso se dá em cima de outras coisas que talvez sejam mais importantes ou que inconstitucionalmente não deveriam nem ser pensadas nesse sentido, e não se valoriza, nem se discute, né, não dá ênfase para a questão de como você aumentar as receitas do Estado. E você pode discutir isso, inclusive, rediscutindo, né, já está colocado ali, há uma discussão nesse sentido, de que há uma revisão dos royalties do petróleo, de que a gente está recebendo menos royalties do que deveria. O ICMS do petróleo é cobrado no destino, ou seja, em São Paulo, a maior parte, não na origem. Isso que eu queria que você explicasse para a gente também. Está aqui já também entrando a Maria do Céu Ferreira, o Marcelão Castilho, o Marcelo entrando aqui para me assistir ao vivo aqui no Facebook. Até um respeito, o homem elegante da TV Brasil. Valeu, Marcelão. A Maristela até coloca aqui que é realmente inadmissível o corte da Secretaria de Cultura. E que tomara que isso não aconteça também no município do Rio. Também já há uma sinalização de que isso pode acontecer também na junção da cultura com outra pasta. Enfim, é realmente para quem gosta, para quem, como você disse, experimenta e gera movimento da economia, mexer nessas pastas realmente não dá.
Agora, quando você fala, acho que quando o Anselmo traz aqui a colocação da pergunta dele em relação aos cortes de privilégios, eu comentava com você sobre, na sexta-feira também, na hora do convite, sobre essas regalias que alguns servidores, gestores têm, como carro particular, helicóptero, gasolina e etc., verba de gabinete, etc, etc, etc. E aí, você me fez uma colocação que isso é quase isso, né? Eu não faria nem cosquinha, né? Que isso é uma coisa muito mais para que a opinião pública... É mais simbólico, né? Mais simbólico do que efetivo. E ele tentou fazer isso dizendo que ele está cortando o salário dele, né? Ou seja, para criar uma impressão de que ele também está perdendo. Mas nesse caso, você falou que era coisa em torno de poucos milhões. Milhões, mas de alguma forma isso não contribui, por exemplo, para dar incentivo, para tirar essas regalias, botar uma andar de táxi, sei lá o quê, ok, mas a questão é que eu acho que assim, é importante de você direcionar o debate, porque como a questão vai acabar sendo quantitativa, ou seja, da onde é que você vai tapar o buraco, né? Se a gente ficar enfatizando que a questão se resolve dessa maneira, não se resolve. Né? Então você não vai conseguir argumentar, né, por exemplo, na Alerj, ou aonde for que depois vai fazer instrumentos de pressão, que fazendo essa contenção de gastos a partir de regalias, você resolve o problema. Não resolve. Né? Até porque essas regalias... Mas não ajuda? Simbolicamente. Só simbolicamente. É para deixar bem claro para as pessoas. Não, não uma maneira defendendo o Sim, entendi. Só que eu acho que a gente tem que buscar soluções que de fato a gente dê alternativas. Né? Alternativas para solucionar o problema. E eu acho que alternativas estão muito mais na ideia de você buscar dinheiro novo, receita nova, né? Inclusive, uma coisa que é importante ter claro, né? Acho que é importante ter claro, porque senão parece que o problema é só do governo do Estado. Esse é um problema que está acontecendo em diversos entes da federação, diversos estados do Brasil. Né? Ou seja, o agravamento do quadro fiscal dos estados, né, em grande medida se deve a uma pesada recessão econômica que já perdura há praticamente 2 anos, 2 anos e meio. Então, ou seja, esses estados, né, inclusive o nosso estado, ele tentou postergar uma série de medidas que agora ele solta tudo igual uma bomba, porque ele tinha expectativa de que a economia primeiro ia se recuperar na segunda metade de 2015, depois ia se recuperar em 2016. E agora não há previsão de se recuperar. Na verdade, há um otimismo que o governo agora, Temer, tenta passar para a população, que se fizer uma série de reformas vai se recuperar, mas que também é no achismo. É numa tentativa de gerar um otimismo na opinião pública, porque na verdade você não está atacando a sério a capacidade de recuperação econômica do Brasil e o Rio de Janeiro, por estar associado diretamente a uma economia que depende da recuperação brasileira, né? Estou falando aqui da economia do petróleo, por essa dependência que ele se criou, ele fica ali mais vulnerável, ou seja, ele não se planejou para essa situação, né? Empenhou uma série de gastos nessa situação, e agora é cobrado que o servidor assuma o ônus em particular e a população em geral, porque vai tanto só em tributação como a população socialmente atingida. Não sei se tem clareza as pessoas que estão nos ouvindo, que ele cortou aluguel social. O que é aluguel social? Uma família, não é nem uma pessoa, uma família, que ganha entre 400 a 500 reais, enfim, menos de um salário mínimo, para ela não ser morador de rua. Tá certo? Ou seja, é voltado para o programa de desabrigados. Ele cortou o programa de renda melhor, que é um aditivo, ali, uma soma a programas como, por exemplo, Bolsa Família, para extrema pobreza. Acabou com os restaurantes populares, ou então eles vão ter que ser municipalizados. Né? Aumentou os custos do bilhete único, então, ou seja, uma série de programas sociais. Acabou com a Secretaria de Assistência Social, né? Fundiu ela com outra também. Então, ou seja, ele revela o seguinte, que o ajuste dele vai ser em cima da população socialmente vulnerável, em cima dos servidores. E aí é claro que a gente não pode entrar com esse discurso, você cortando privilégios, ou então é tudo bandido, é tudo, enfim, pessoa que ganha em cima das coisas do Estado. A gente vai resolver isso. Na verdade, a gente tem que buscar um novo tipo de desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro, que gere maior receita para o Estado do Rio de Janeiro, e imediatamente buscar fontes de receita que estão à mão, que dependem de uma barganha política, e inclusive cobrar do governo federal uma ajuda para esses estados que estão sofrendo grande parte desse problema pela recessão econômica infligida a eles. Que, aliás, já parece que hoje alguns estados já vão recorrer ao governo federal
para pegar de recursos para pagamento do 13º salário. Claro. Já estão indo ao governo federal para buscar isso. Agora, eu não vou nem fazer intervalo hoje, porque o papo tá bom, o tema é importante. Aliás, só para completar, um ponto que é importante entender, porque às vezes as pessoas acham, vai resolver. Clareza. Mesmo se passasse esse pacote, ainda assim, o Estado do Rio de Janeiro vai estar em déficit, ou seja, ele não vai tapar o buraco. Então, ou seja, não é solução, não vai resolver o problema. Na verdade, você vai empurrar mais com a barriga, só que cada vez mais dificultando a vida da população, desvalorizando o serviço público. Ou seja, a real solução para o problema, que não é só do Rio de Janeiro, exige uma repactuação federativa, uma rediscussão de competências e recursos para poder fazer suas políticas. Inclusive, uma das coisas que mais o Estado do Rio de Janeiro gastou nos anos desses governos recentes foi com segurança pública. É um gasto pesadíssimo, né? Formou, treinou, incorporou vários policiais. Erraram na educação, poderiam ter investido na educação. Até que ponto? Não é questão de um ou outro. É até que ponto que isso não tem que ser uma política federal. Uma política de segurança federal. Com o ônus recaindo mais sobre o governo federal. O próprio ex-secretário Beltrame sempre apostou nisso, né? Claro, foi voto vencido. Por isso que como gestor, exatamente, como gestor, inclusive, do que a gente vê hoje, o aumento substancial dos armamentos pesados aqui no estado do Rio de Janeiro, com uma apreensão ímpar de fuzis. Então, tem um desequilíbrio entre competências e recursos, uma repactuação federativa que tem que ser feita. O governo federal ele tem que socorrer esses estados enquanto perdurar com essa recessão econômica. Não pode fingir que a culpa é dos estados. A culpa é dos estados. Agora, é claro que isso não exime de a gente especificamente falar que há uma causa específica para o Rio de Janeiro, que é esse petrorrentismo, essa dependência dos recursos do petróleo. Agora, uma outra coisa também, deixa eu só citar aqui, por exemplo, está aqui o Pedro Paulo. Alô, Pepe, está aqui comigo assistindo também ao bate-papo.com aqui no Facebook, meu particular, inclusive. Parem de pagar juros exorbitantes a banqueiros podres de ricos e somente depois pensem em diminuir recursos de escolas, por exemplo. E aí, o Bruno, essa questão dos juros também é uma coisa que não para de virar uma bola de neve, né? Então, como é que eu diria, né? Esse problema dos juros é um problema mais em termos nacionais, né? Ou seja, é um problema que há toda uma discussão de como você vai enfrentar isso, porque acaba que a formação, né, aqui não dá tanto para desenvolver isso, porque isso é um assunto mais econômico, né? A formação dos juros no Brasil, a gente chama que é uma coisa endógena, ou seja, ela depende ali do mecanismo ali de pressões, né, entre uma hierarquia de moedas em diversos níveis, né, onde uma moeda brasileira, que é o real, né, extremamente desvalorizada entre as moedas, ela sofre ataques especulativos o tempo todo. Grande parte do endividamento público que leva ele a ter que aumentar a sua taxa de juros para conseguir vender títulos, né, se deve exatamente para ele fazer ali ajustes macroeconômicos, né, ou seja, conter ali pressões de câmbio, enfim, de inflação. Então, ou seja, a equação disso parte também por uma outra concepção de macroeconomia, né? Uma macroeconomia mais voltada para o desenvolvimento produtivo, né? Nesse sentido, o ouvinte está adequado e pensar o seguinte, né? Ou seja, a gente não pode ficar alimentando ali, né, um modo de ganho em cima da títulos da dívida pública e não propriamente em cima ali da produção, da geração de renda, da geração de emprego e de um Estado que tenha recursos suficientes para fazer suas políticas públicas. Mas é importante falar uma coisa, né? Sem fugir do debate de Rio, né? A visão de Estado do governo federal atual, né, um governo imposto, né, a partir de um golpe de Estado, é que a maior parte das políticas públicas vão ser feitas pela iniciativa privada, em regime de PPP. Né? Ou seja, é isso que vai ser estimulado. Ou seja, é uma ideia ideológica, a certo ponto, que a iniciativa privada faz melhor, necessariamente faz melhor. Né? Aí é claro que você vai idealizar uma fiscalização pública, uma cobrança de metas, quando a gente viu que uma série, às vezes, de medidas nesse sentido não foram feitas a contento dessa fiscalização. Acaba que você mas não está na hora do povo. Eu vou te fazer um corte aqui de advogado do diabo, é claro que eu preciso fazer isso, já que a gente não está com um contraponto aqui, né? Quando você cita exatamente essa governança, nesse caso. Sim. Mas dentro dessa proposta de políticas públicas de PPP, né?
de apoio, de alguma forma de parcerias mesmo público-privadas, se houver uma participação melhor da população através das suas assembleias legislativas, até no caso das suas assembleias das câmaras municipais, se isso não tivesse uma participação maior do povo, já que o povo agora está realmente querendo se apropriar, está aí os jovens se apropriando das escolas, se a gente não conseguisse de alguma forma manter essa chama acesa e cobrasse isso de uma forma mais eficaz, como já acontece, por exemplo, em alguns casos de forma assertiva, com as OSs, né, as organizações sociais, será que isso não melhoraria também? Não daria mais transparência? Não funcionaria melhor, Bruno? Eu acho que é importante, porque o tempo é pouco, não dá para fazer todas as ponderações, mas é importante que a gente, infelizmente, a gente só tem 55 minutos de programa. Não uma forma, quando eu fiz a fala anterior, eu estou demonizando as PPPs, né? Ou seja, dizendo que necessariamente elas são ruins. Né? O problema é que é o seguinte, né? A PPP só tem lógica do ponto de vista de eficácia, né? Primeiro, ser o empresário arcar com o risco do empreendimento. Não pode ser dinheiro público dado para o empresário sem compromisso com atendimento à população, manter um negócio ali às custas do dinheiro público. Sobrava sempre o BNDES, né? Outros bancos também. Não, que seja a própria coisa aqui, né? Ou seja, tem alguns hospitais aqui, né, que, no estado do Rio, né? Que, ou seja, entrou nesse regime de OS, né? E aí você mostrou que tinha uma máfia ali, né? Ou seja, é claro que você pode, se você for um defensor do modelo, você vai dizer, não, é um caso de exceção, é a regra, mas enfim, você tem que discutir governança e regulação antes de pôr o negócio em exercício, né? Tentativa e erro. Exatamente isso. E até porque a capacidade da população atendida por essas órgãos, né, por essas OS, né, de reclamar e de contextualizar, é sempre mais problemático, né? Porque, ou seja, depois que você já está ali ganhando dinheiro a rodo, né, dificultando a vida das pessoas, aí que aparece o problema, né? E se você conseguir ocultar um pouquinho melhor, às vezes o problema não aparece. Então, acho que a questão é o seguinte, independente do modelo, né, o Estado vai ter que ser forte nesse sentido, que ele vai ter que, de alguma forma ali, porque pela Constituição, ele é o responsável por atender esses direitos da população. Então, mesmo que você faça OAS para algumas coisas, essas OAS são, no final das contas, responsabilidades do Estado. Então, ou seja, só se justificam se for por uma razão de racionalização de custos, de economia de recursos públicos e com uma pesada fiscalização do Estado para o atendimento. Você acredita, pergunta bem objetiva, nos tribunais de contas? Você acredita? É. Não, eu posso dizer o seguinte, né? Essa pergunta não está aqui no script. É uma pergunta a gente, na verdade, olha aqui, a gente nem monta script, não. Eu falo de script aqui, mas é aquela pergunta bem capciosa mesmo, para a gente poder... Eu diria duas coisas, vamos lá, né? Para falar um pró e contra, né? Um pró. O Tribunal de Contas do Estado, né, diversos pareceres dele já apontam, já não é de agora, né, de alguns anos, né, problema dessa questão fiscal do Estado. Então, ou seja, não é que eles estão fingindo que não vê, né? Pelo contrário, eles estão vendo há muito tempo, estão denunciando isso, estão indo aos jornais, inclusive, cobrando isso. Só que não depende do tribunal isso, né? As contas do Estado estão todos os anos sendo aprovadas. Então, ou seja, há um descompasso entre o diagnóstico da realidade e a capacidade de permanência de uma estrutura de governabilidade, de tapar ali o sol com a peneira e fingindo que a situação você vai corrigindo, empurrando com a barriga. Então, ou seja, o Tribunal de Contas alertou isso, né? Agora, existem vários, os conselheiros do Tribunal de Contas, se você é polêmico nesse sentido, não os técnicos, os conselheiros do Tribunal de Contas são eleitos politicamente. E, evidentemente, para você ser conselheiro no Tribunal de Contas, né, alguns aqui, enfim, são extremamente questionáveis, né, eles terem conseguido o cargo ou não, sem dar nome aos bois, né, eles, enfim, chegam lá e aprovam. Aprovam as contas, independente de vir um parecer dizendo, desfavorável. Então essa é um pouco a questão, entendeu? Ou seja, até que ponto que a própria institucionalidade fiscalizatória e tudo mais, né, ela tem esse poder de sanção, ela tem esse poder de chamar a atenção. Se você tiver um poder executivo, um poder legislativo juntos, blindando um ao outro, tá certo?
em detrimento, às vezes, de atacar as questões mais sérias do desenvolvimento. E aí, no caso, não é fala minha, é um judiciário também mais isento, também mais isento, de né? cobrar sanções, de fazer ações nesse sentido, né? Tive recentemente, por exemplo, com o próprio judiciário do Estado do Rio, ou seja, quando começou a parcelar os salários, né? Ele entrou com uma ação para que ele não entrasse nesse problema, ou seja, ele fez uma medida... Usou de um privilégio... Não, não é privilégio, ele usou uma prerrogativa, né? Prerrogativa, melhor dizendo, é verdade. Mas enfim, mas não resolveu o problema, só resolveu para o seu corpo de corporativo, né? Bacana. Quando na verdade ele poderia cobrar ali medidas de ajuste do Estado para que ele sanasse o problema mais rapidamente. Bom, só para a gente pontuar mais uma vez onde nós estamos, vamos lá, Lucas Alexandre. Você está ouvindo Bate-Papo.com. Sim, Bate-Papo.com, comigo, Cadu Freitas, e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, aqui pela MEC AM 800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e você também ouve a gente pela internet em mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, depois curte a nossa página lá em facebook.com/Rádio MEC-AM, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje. Compartilhando. Hoje aqui, conversando com o professor Bruno Sobral, economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, sobre o novo pacote, ou na verdade o pacote de ajustes fiscais e econômicos do governo do Estado do Rio de Janeiro, anunciado na última semana. E aqui a gente já falou de alguns detalhes, como o corte no salário dos funcionários públicos, de investimento, enfim, e, claro, com a audiência de vocês, e não só pela MEC, pela MEC-AM. Se quiser, Cadu, eu passo rapidamente algumas coisas. Quero pacote, sempre acho que às qualquer vezes coisa. ajuda para as pessoas entenderem, né? Vamos lá, Bruno. Bem rapidamente, né? Há uma relação com outros poderes, né? Ou seja, ele vai passar, então, para outros poderes, que eu digo legislativo e judiciário, né? Arcar com certos custos que antes eram todos do Tesouro, né? Do Executivo, né? Então, isso já dá uma briga, né? Com o judiciário, com o legislativo boa ali, né? Com a LERJ, TJ, TSE, DP, MP. Eles vão ter que, então, arcar com uma série de custos, né? Sem entrar em tantos detalhes aqui para não perder tempo. Tem as questões da Previdência, que a gente já mencionou aqui, né? Então, um aumento pesadíssimo, né? Inclusive com uma alíquota extraordinária, que é extremamente polêmica, de mais de 16%, que chega a 30% de cobrança, com detalhe. Alguns especialistas falando que isso aí é só para 16 meses, tá? É menos de um ano, não, é um ano e pouquinho. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Só que tem gente falando que é para valer por 20 anos. Ou seja, o inferno é o limite, né? Ou seja, quanto mais tempo, eles não querem saber. Bem, a extinção de vários programas sociais, né, como já mencionei antes, um aumento de impostos, né, basicamente de ICMS, que é um imposto que pode ser então cobrado de energia, telecomunicações, então vai ter um rebate inflacionário nisso, mas em certa medida pode ser mais interessante do que essas políticas que atendem diretamente à renda das pessoas, né? Claro que isso aqui é uma coisa mais indireta. A reestruturação administrativa, né? Ou seja, redução de secretarias, extinção de algumas autarquias e fundações, essa questão dos cargos comissionados, redução do salário deles. Agora, um ponto importante, além do aumento da Previdência, os servidores em geral, que estamos ouvindo, né? Vai ter um arroxo salarial, ou seja, você vai praticamente congelar por anos e anos e anos e anos o salário do servidor, independente da correção, né, inflacionária. Então, ou seja, vai estar corroído, né, pela inflação, que sempre vai ter uma inflação anual, independente se ela for alta ou baixa, mas pelo menos vai ser em torno de 6% ao ano, 6,5%, 7% ao ano, e não vai poder ter reajuste enquanto você não tiver uma recuperação das receitas correntes líquidas. Ele vai criar também um teto para reajuste, para abrir a possibilidade de uma proposta de reajuste, sendo que todas as categorias vão disputar ao mesmo tempo. Já tem esse detalhe, né, que vai ter ali um desequilíbrio entre também o poder político das categorias. Fora isso, ele vai extinguir os triênios. Triênio é o seguinte, né, cada 3 anos, né, o servidor público ele tem um aumento, né, por tempo de serviço na sua remuneração, né. Isso é uma coisa que vale para diversas, não é uma coisa só do Estado do Rio, vale para todos. Isso é uma forma de valorizar o serviço público, a permanência no serviço público, né? Isso evidentemente tem uma forte conotação ideológica, que é a ideia de que o serviço público ele não tem que ser valorizado pela permanência nele, mas sim por cobrança de metas, de bonificação, de meritocracia, de caramba 4.
Então, com isso, você está desvalorizando, em certa medida, a permanência do serviço público. E, por fim, e isso acho que é a parte mais importante do ajuste, eu, sinceramente, capaz nas pressões, essa é aquela que vai fingir que não estava lá, né? Que é a proibição de refinanciamento e anistia de dívidas com fisco, né? De grandes dívidas, né? Ou seja, grandes empresas, os ouvintes que estão nos ouvindo, é importante entender isso. Se você não pagar as suas dívidas, você vai para o SPC. Tem um monte de empresas que já estão há 10, 15 anos devendo tributos ao governo do Estado, não pagam as suas dívidas, elas refinanciam, empurram para frente, ou às vezes pedem anistia e são concedidas. E agora ele vai querer suspender isso. Evidentemente vai haver uma chiadeira danada nas empresas perante a isso, ainda mais porque elas estão fragilizadas pela crise econômica. Mas entre a capacidade dessas empresas e das pessoas, né, dos servidores, da população ali socialmente, né, vulnerável, das políticas sociais, né, num conjunto de medidas ali idealizadas na cultura, na assistência, enfim. Eu acho que é um ponto relevante, né? Ou seja, né, até porque muitas dessas não cobranças aqui é um descaso, é falta de fiscalização, né, de empenho do Estado de cobrar dessas grandes empresas. Muitas vezes se fala só em renúncia fiscal e se esquece isso, né? Diversas empresas que têm dívida com o Estado e não arcam com isso. Agora eu quero entrar, para fechar o programa de hoje, exatamente nessa... Tem ouvinte para participar, David? Tem, né? Tinha um nosso... Mas tá com o Rogério desistiu. Agradece ao Rogério. A gente está com problema hoje aqui na nossa linha telefônica, o mas... Marcos mandou uma mensagem de ouvinte por WhatsApp. Pois é, eu tô sem o WhatsApp aqui também, mas eu quero mandar um beijo para Ana Gomes, nossa Aninha, nossa octogenária, que mandou um beijo para mim como radialista. Hoje é dia, 7 de novembro, é dia do radialista. Amigo, pois é. Então mandar um beijão a todos os meus colegas radialistas, Lucas Alexandre, David Isidoro, todo mundo que está aqui nessa emissora tão querida como a Rádio MEC, e as nossas co-irmãs também, a Rádio Nacional, todas as emissoras da EBC. É nosso dia, pessoal, e a gente está aqui trabalhando, honrando essa profissão que leva tanta informação, entretenimento a tantos recantos aí desse país, agora não só através do radinho de pilha, mas também através da internet e outros meios de comunicação também. Então, beijo, Aninha. Ana Gomes, nossa ouvinte, também está aí na internet, está em todos os cantos. Agora, obrigado para você então, Ana, pela felicitação aqui do Dia do Radialista. Agora, Bruno Sobral, me diz uma coisa, você estava falando aqui dos cortes e, na verdade, cortes só não adianta. Precisamos de investimentos. Você tem agora um tempinho para falar sobre o que nós vivenciamos dentro de um processo de alguns anos, né, isso até inclusive no início do governo Cabral, de incentivar empresas a virem para o Rio de Janeiro, diminuindo o ICMS, enfim, dando isenções fiscais, etc. Inclusive para a indústria automotiva, a gente sabe disso tudo. E algumas pessoas criticaram nas redes sociais os valores absurdos dessas isenções fiscais. É um caminho, não é um caminho? Bruno, com você a palavra. Primeiro, os incentivos fiscais, eles também não podem ser demonizados. Ou seja, você não pode chegar e falar que sempre não presta para nada, não serve para nada. Eu acho que o que tem que ser feito nesse momento é uma auditoria de todos esses incentivos fiscais, ver de fato quais são os que estão ali, enfim, não tem sentido, não tem lógica, provavelmente você vai encontrar vários nesse sentido. Agora, você vai encontrar também incentivos que são importantes, que geram emprego, que geram investimento em diversas regiões do Estado. Então, ou seja, você não pode também entrar no achismo, né? De achar que o negócio é sempre ruim, é sempre inadequado. Agora, como a ouvinte colocou, né, que já está bastante corrente esse debate, né? Ou seja, o volume de incentivos, né? O próprio governo do Estado, ele critica o volume que foi dado pelo Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas botou um volume de uma casa ali bastante elevada e o governo do Estado fala que é bem menor do que isso. Agora, aí é aquela questão que a gente sempre coloca, né? Transparência, né? Tem que ter transparência nisso, né? Tem que ter uma divulgação clara, não uma divulgação só para defender um ponto de vista, mas que a população possa participar disso e cobrar de fato essas metas. Eu acho que assim, uma coisa que é terrível, né? Um pouco mais amplo o debate, né? Desenvolvimento econômico não pode ser feito apenas a partir de incentivos. O governo do Estado claramente, né, falou recentemente o Pezão, na fala dele na Firjan, que ele participa do que a gente chama de guerra fiscal. O que é isso? Para o nosso desenvolvimento, a gente tem que ficar leiloando entre os entes da federação, né, recursos públicos
para eles disputarem as empresas que, evidentemente, se aproveitam disso. Então, isso não mostra, evidentemente, né, uma coerência, uma eficácia com o dinheiro público, mas que é fruto de uma falta de planejamento, e um planejamento, quando eu digo, é a nível estadual, a nível federal, a nível municipal, para, de fato, os investimentos serem pensados para suas diversas regiões para levar o desenvolvimento do país, e não para aumentar o quanto o empresário ganha por essa situação ali de fragmentação, desarticulação da máquina pública dos diversos níveis. Então, se você quiser ampliar o debate, você tem que ampliar para esse tipo de discussão, de você superar a guerra fiscal, de você superar essa dependência, de você ter que cortar recursos do Estado para beneficiar a remuneração dos empresários. Agora, é claro, se os incentivos forem de fato algo que tivesse sido acompanhado, que dificilmente é, com metas de investimento, com metas de geração de emprego, você acompanhar isso, você ter cláusula ali para reduzir ou aumentar segundo o desempenho dos investimentos, aí você pode dizer que eles são importantes. Não porque essa outra parte da história, né, porque é o teu negócio. Se você vai cortando, a tal da roda da economia para. E ela parando, meu amigo, não tem engrenagem que seja solucionável. Agora, se for ir para uma questão de prioridades, né, é claro que, ao meu ver, né, sem ser pelo fato de interesse próprio, né, ao meu ver, né, antes de você pensar em você atirar para tudo que é lado, né, essas coisas, né, você teria que priorizar ali, você primeiro fazer uma auditoria desses incentivos, você buscar, então, reduzir eles ao máximo do possível, né, reduzir os cargos comissionados de fato ao máximo do possível. E outra, Bruno, para a gente fechar, a palavra hoje da moda é repatriação. Né? Na verdade, eu não diria só repatriação, é pegar esse dinheiro todo que hoje, né, a imprensa de uma forma geral livre, graças a Deus, em alguns casos, estão denunciando aí, mostrar que há ou que houve desvio de recursos públicos, buscar esses recursos e colocar dentro do caixa do Estado, de forma muito mais fácil, menos burocrática, porque aí sim, quem sabe, é um reforço interessante para o caixa do governo, de desgovernos, de má gestão, de pessoas que teriam que ter capacidade de ter carinho pelo gasto público. Quanto à repatriação, é importante ter claro o seguinte, né? É a pessoa que tem dinheiro ilegal fora do país. Né? Eu estou fazendo só uma... Não. É só para tornar claro que isso também se transforma num negócio para quem está com ilegal e com isso tenta lavar a sua ilegalidade. Né? Limpar o seu nome, né? Enfim, fingir que ele não está fazendo algo errado. É que eu quis ser gentil para não dizer que pega esse dinheiro todo de corrupção e bota de novo para dentro do dinheiro. Não é só corrupção, não. É desvio de uma série, inclusive, de empresas. Né? Não é só o ente público que está... Não todos, eu concordo com boa. A gente não pode generalizar, porque eu acho que é um ponto muito importante aqui para a população entender, nossos ouvintes em geral entender, é o seguinte. Em 2013, o que se foi defendido ali, no final das contas, era a defesa do serviço público. Isso aí. Serviço público de qualidade. É isso aí. Então a gente não pode pular disso para agora, numa perda de autoestima, achar que todo serviço público é uma porcaria, todos os profissionais que trabalham nisso são desinteressados, são ladrões, querem desviar. Isso é uma pequena parcela dessa massa. E está aqui um que representa, vou te cortar porque está acabando o programa, Bruno Sobral, que é funcionário público, é professor e economista, né? Trabalha na Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Bruno, obrigado mais uma vez pelo carinho, ter vindo aqui mais uma vez aqui não só na TV Brasil, na Rádio Nacional, agora aqui na MEC também. Seja bem-vindo sempre, tá bom? E é isso. Um grande abraço para você. Obrigado, Cadu. E só último comentário, né, final, né? É importantíssimo a população ter interesse nesse debate estadual, não achar que é uma coisa menor, porque, ao meu ver, alguns analistas já falam nisso, né? O que está sendo feito agora no governo do Estado pode ser um caso, um exemplo perverso para o resto do Brasil. Valeu, Bruno, valeu. Reformas que vão ser feitas. Um abraço, valeu. A gente vai ficando aqui no batepapo.com com vocês aqui também no Facebook. Tchau, tchau. Obrigado. Em Brasília, meio-dia.